Salve, meus consagrados! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou muito bem, como sempre, muito bem acompanhado aqui com convidados de excelência para trazer conteúdo e informação para vocês, meus caros empresários. Olha só, hoje é um dia muito bacana porque eu vou ter a oportunidade para conversar com dois sócios da Premier Engenharia, que é o Guilherme Peliza e o Felipe Mendes. Eles são dois dos três sócios da empresa e eles vão nos apresentar a Premier, falar sobre como funciona o serviço deles, enfim. Como vocês bem sabem, eu sou um eterno curioso. Eu sei alguma coisa sobre a Premier, mas eu vou fazer um bocado de pergunta para eles aqui. Outra coisa que vocês já estão cansados de saber é que eu não me atrevo a apresentar os meus convidados, porque acho que eles têm muito mais gabarito para fazer isso do que eu. Então, senhores, muito obrigado por vocês terem aceitado vir aqui conversar comigo no ADM Podcast. É sempre um privilégio ter pessoas e com trajetórias iguais às de vocês. Enfim, por favor, apresentem-se. Começa. Bacana, agradeço também pelo convite. É um prazer estar aqui podendo dividir um pouco da nossa história e da nossa experiência com o empreendedorismo para quem está nos assistindo, né? Então, eu sou o Felipe, eu tenho 34 anos, sou engenheiro mecânico de formação, mas eu nunca atuei de fato como engenheiro mecânico. As minhas experiências sempre foram voltadas para a parte de gerenciamento de projetos. Então, desde o início da minha carreira, estágio, meu primeiro emprego foi todo nessa área, até onde depois eu migrei para a parte do empreendedorismo de fato, onde a Premier foi e é a minha primeira empresa, né? Então, ali, desde a fundação, empreendedor, do início a gente trabalha em várias frentes, né? Até o momento em que a empresa vai crescendo e você vai direcionando mais para uma outra área. Mas desde o início, até na própria empresa, eu já atuava nessa parte de gerenciamento de projetos, onde hoje não atuo mais. Hoje eu sou diretor comercial e financeiro da empresa. A Premier, a gente vai falar um pouco mais sobre ela, né? Mas a empresa foi fundada em 2016, então nós temos aí 8 anos já de trajetória, caminhando para 9 agora. E basicamente é isso. Sou casado, tenho um filhinho pequeno agora. Você também vai virar papai, né? Tô sabendo. Junto com isso vem outros desafios bem interessantes aí de conciliar vida pessoal e profissional. Acho que principalmente nesse início, meu filho Pedro tem pouco mais de 1 ano. E no início dá bastante trabalho, assim. Então é um desafio tá sendo um desafio bem legal. Pô, cara, que baita. Vamos marcar um podcast só para falar sobre paternidade aqui, cara. Sim, mas aí vai ter que alongar, uma hora não dá. Boa, aí tu, Gui. Eu sou Guilherme Peliza, eu sou engenheiro civil, me formei aqui na UFSC em 2014. Desde os meus estágios da faculdade, assim, eu comecei a atuar com essa área de gestão da construção. E eu peguei o barco andando na Premier, né? Não estou desde o início da empresa. Eu conheci o Felipe, a gente fez uma reunião lá no Beira-Mar Shopping. E desde então a gente só foi estreitando os laços, assim. A gente encontrou bastante sinergia na nossa forma de pensar e de visualizar o que a gente faz hoje. Hoje eu sou diretor de projetos da Premier, fico mais com essa parte técnica mesmo da empresa. Tenho uma bagagem, uma experiência vasta assim, com modelagem da informação da construção, que é BIM, que é o que a gente trabalha. E a gente buscou aplicar isso para o desenvolvimento de projetos nos últimos anos aí. E também. E é de Chapecó? Sou de Chapecó. Que é baita. De Chapecó, exatamente. Vim para cá faz bastante tempo, na verdade, né? Eu vim em 2008, então já são 16 anos, bastante tempo. E estudei aqui na UFSC, estou me sentindo em casa aqui do ladinho e não saí mais. Apaixonado por Floripa, difícil me tirar daqui. Que legal, cara, que legal. O Felipe, ele tocou em um ponto ali que eu normalmente desenvolvo aqui durante as nossas conversas, que é sobre a intenção de empreender, né? Eu me reconheço muito nessas falas porque eu já me aventurei em alguns negócios. Como é que foi, Felipe, para você esse momento ali? Você falou, você fez a faculdade e lá você já começou a desenhar a primeira ideia. Você falou, cara, eu vou abrir uma empresa disso aqui, ou meio que aconteceu? Boa, bacana. Então, eu associo muito o empreendedorismo à vocação, assim, essa é a verdade. E eu falo isso porque eu acho que tem muita gente que hoje tem sido incentivada a virar empreendedor, né? A gente vê muito conteúdo nesse sentido, mas eu acho que não é bem por aí, na verdade. Eu realmente acredito muito mais na questão da vocação. E aí,
sim, existia isso. Desde a época que eu estava na faculdade, eu já ficava mirabolando planos do que eu queria criar, do que eu queria fazer. Sempre tive bem claro, assim, que existe uma trajetória, né, a ser percorrida até lá. Até hoje, olhando para trás, eu entendo que em algum momento eu interrompi essa trajetória até de forma um pouco precoce, assim, quando a gente olha para trás e percebe, né? Dava para ter segurado um pouco mais. Eu acabei não explicando ali na minha introdução, mas eu trabalhava numa empresa multinacional em Joinville, na Embraco. Então, assim, era uma bagagem muito grande que vinha sendo absorvida lá, mas em paralelo sempre teve isso, né? Desde a faculdade e dentro da própria Embraco, já até com alguns colegas de trabalho de lá de dentro, a gente já pensava em ideias e ia bolando algumas coisas, até algumas a gente desenhou, quase tirou do papel, assim, mas acabou que não, até que em um dado momento eu decidi que eu estava comprometido a sair de lá, porque eu queria abrir meu negócio, mas mais do que isso, foi um momento da vida também, onde eu sou natural de Criciúma, mas moro em Florianópolis há muitos anos, aí mais de 20, e a minha esposa já morava aqui, então... A gente já estava naquela, assim, né? Ou ela ia ter que ir para Joinville ou ia ter que voltar para Florianópolis. Mas eu sempre tive muito claro que não era aquilo que eu queria para minha vida, seguir trabalhando dentro da empresa. Porque, de fato, né? Já tinha essa questão de vocação dentro de mim, de pensar em negócios e tudo mais. Mas a verdade é que eu não tinha bem claro o que eu queria fazer. Eu não tinha Premiere desenhada na minha cabeça, nada disso. E aí, eu acho que, como... muitas histórias de empreendedores, né? Tem que correr risco, tem que tomar algumas decisões. E eu assumi um risco bem grande, assim. Decidi que eu ia voltar, porque não fazia sentido a minha esposa ir para lá, porque não era aquilo que a gente queria de futuro, né? Para mim, pra gente. E aí eu voltei e daqui eu entrei, na verdade, no negócio dela, mais para ajudar, como meio, um meio do caminho ali até eu me encontrar. E dali de dentro nasceu a Premiere. Então, assim, acho que passou muito por isso, né? Por aquela questão de aceitar alguns riscos e desenvolvendo a ideia. E até quando começou, a Premiere não começou como a Premiere que é hoje, né? Era uma outra ideia de negócio que foi se moldando até a gente chegar onde a gente está hoje. Boa, eu vou aproveitar esse gancho porque era a minha próxima pergunta. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro como está hoje a Premiere. O que faz hoje a Premiere e depois eu vou voltar porque isso me interessa bastante. Perfeito. O que era antes? Tá, legal. Hoje a Premiere é um projeto é uma empresa de projetos de instalações voltados para construtoras. Tá? É basicamente isso que a gente faz, né? Os ditos projetos complementares no mercado, que é um termo que a gente tenta abolir cada vez mais, porque a gente entende que o nosso projeto ele não é complementar, ele é essencial para cada construção. Então, nós trabalhamos com projetos de engenharia, né? Aí nessa questão aí tem a parte estrutural que a gente não faz, a gente entra com a parte de hidrossanitário, preventivo contra incêndio, elétrico e climatização. Entendi. Esse é o foco do nosso trabalho. E Gui, me fala uma coisa, como é que funciona a utilização destes projetos? Então, vamos lá, no processo de construção de um edifício, que eu acredito que seja o predominante da Premiere, como é que são aplicados? Então, qual que é a vantagem de você fazer isso com a Premiere? Certo. Na verdade, acho que a Premiere tem alguns diferenciais, né? O primeiro deles é que a gente atua com todas as disciplinas de instalações, né? Então, acho que era mais comum antigamente no mercado você contratar um engenheiro para fazer o hidrossanitário, um engenheiro para fazer o elétrico, um engenheiro para fazer o climatização e o preventivo, né? A gente integra todas essas disciplinas dentro do nosso escritório, né? Isso já é algo bem proposital, assim, porque a gente queria resolver a vida do nosso cliente com uma única contratação, né? Uma das grandes dificuldades na área de projeto é justamente essa coisa da compatibilização, que é você fazer todos esses envolvidos conversarem no sentido de comunicação entre as pessoas mesmo, né? Mas fazer com que os seus produtos conversem, né? Então, a gente tem um projeto integrado, um projeto compatibilizado, né? E a gente ter as 4 especialidades dentro de casa é um facilitador para a gente, no sentido de justamente fazer isso, de conseguir entregar uma solução integrada para o nosso cliente, né? Que funciona junto, né? E não 4 isoladas. E é um facilitador para ele, porque em toda essa questão da gestão das contratações, da comunicação, ele centraliza isso numa única empresa, né? Muito massa, muito massa. E hoje, vocês... a Premiere, como o Felipe disse, ela tem 9 anos de trajetória, né? Quase 9. Quase 9 de trajetória. Hoje, vocês já conseguem perceber que os clientes de vocês compreendem o valor desse serviço? Como que vocês enxergam? Qual que é a situação que está a Premiere? Por exemplo, vocês ainda batalham em vender essa ideia para as empresas ou você
vocês já recebem isso como demanda deles? Uhum. Eu acho que essa eu posso responder, mais pela parte comercial, né? Porque isso era um desafio, assim, no início, onde a gente tinha que vender a metodologia que a gente trabalhava, né? Hoje a gente vende o serviço especificamente. Isso é bem legal de falar. Mudou bastante, assim, a questão até do pitch comercial ali. Então, mas foi muito importante para a gente essa primeira etapa, porque eu acho que foi o que ajudou a gente a crescer também. O fato de a gente entrar no mercado oferecendo soluções dentro da metodologia BIM, que é a que a gente trabalha, e ter poucas opções no mercado, né? A gente conseguiu fazer algo que era bem difícil aqui, principalmente na Grande Florianópolis, né? As construtoras são muito bairristas, né? Então, elas estavam muito acostumadas a trabalhar sempre com os mesmos projetistas e, assim, tá funcionando, tá dando certo. Há trancos e barrancos, passava muito trabalho lá na execução, mas no fim do dia lá entregava o seu prédio e deu certo, né? Essa era a avaliação. Então, por que eles iriam fazer uma mudança tão brusca, né? Até porque era comum contratar um projetista para cada disciplina dessas 4 que a gente oferece. Então, para que eu vou mudar? Fazer as 4 com um único escritório, né? O risco aumenta, digamos assim, porque se o meu fornecedor não for bom, aí eu me comprometi com 4, né? E além disso, né, por que eu vou sair de um pessoal aqui que tem lá 20 anos de estrada, né, para um pessoal aqui que é super novo? Então, era muito desafiador vender isso. Mas, ao mesmo tempo, a questão da metodologia, que era algo que as construtoras vinham buscando, né, foi o que despertou também esse olhar deles, os grandes construtores, para a gente, né, e tipo, não, a gente realmente, assim, as construtoras estão mudando, aí a partir do momento que construtora X via construtora Y trabalhando dentro da metodologia BIM, só se falava isso em eventos, tendência de mercado, aí acendia um alerta também de, não, peraí, então eu também tenho que olhar melhor para esse cara aqui, né. Então, lá no início a gente falava muito sobre a metodologia e tudo mais. Hoje a gente já vende bem mais focado no serviço mesmo. E o que é? Me explica o que é essa metodologia BIM. Eu sei muito pouco e, sendo sincero, assim, como é que funciona e o que é? Tranquilo. BIM é a abreviação de Building Information Modeling, que eu traduzi antes, né? Modelagem da informação da construção. Então, tentando ser pouco teórico, assim, basicamente significa que não mais agora a gente faz representações gráficas de uma coisa que eu estou tentando explicar para quem vai executar, mas eu trabalho pautado em modelos virtuais, que são modelos tridimensionais, eles são munidos de informação. Eu gosto muito de usar o conceito de construção virtual, né? Então, a gente não mais trabalha em 2D, olhando uma planta baixa, desenha uma linha e fala, isso aqui é um tubo, desenha uma linha igual do lado, só que com uma cor diferente e fala, isso aqui é uma parede, né? Não, a gente está trabalhando com softwares que eles entendem esses elementos construtivos, né? A gente consegue categorizar isso lá dentro, e eu consigo criar todos os projetos ali dentro de uma maneira digital, né? Numa construção virtual, e muni-los de informação, né? Então, eu não só estou modelando um tubo, eu estou dizendo que ele é um tubo de PVC de 100 milímetros, né? Que ele tem uma inclinação e ele está integrado com todo o sistema ali, que, enfim, foi dimensionado. E aí as dimensões desse tubo que está lá no software, ele vai reproduzir a realidade. Imagina assim, tipo, ele não vai ser um traço ali X. Isso, a gente trabalha em escala, né? Boa. E acho que a questão mais interessante é que eu consigo integrar o produto, os modelos de todo mundo que está envolvido, né? Então, por exemplo, quando a gente começa a trabalhar, a gente recebe um modelo da arquitetura tridimensional, que já tem ali suas dimensões, né? A parede, está escrito ali que a parede... Pode estar escrito, na verdade, né? Que a parede é feita com um tijolo cerâmico de 11,5, de 14, de 19, que tem um reboco de 2, né? Que tem uma pintura de, sei lá, meio centímetro que a gente considera ali. Então, quando a gente vai modelar uma tomada, a gente coloca aquela tomada já certinho na posição daquela parede e depois eu consigo visualizar isso de maneira integrada ali dentro desse ambiente virtual e a gente consegue depois levar isso, né, para a documentação que a gente fala, que seriam gerar as pranchas, que aí sim é aquilo que a gente está acostumado a ver em obra, né, aquelas folhas grandes. Só que a gente consegue fazer com que o produto que está ali na prancha ele seja fruto de um processo todo integrado, que a gente consegue fazer muito mais análise, a gente consegue ser muito mais assertivo, né? E a gente consegue também produzir um material gráfico nessas pranchas que ele é tridimensional, que ele é feito de um corte, um recorte que a gente faz daquele modelo. Então, a gente consegue traduzir todo o processo de projeto de uma maneira mais clara para quem vai executar depois, né? Boa. E vamos voltar aí num ponto que eu achei muito legal. Por que não dizer mais projetos complementares e passar a usar o termo projetos essenciais? O que justifica essa mudança de posicionamento, né? Vamos lá. Eu acho que é uma questão cultural mesmo, assim, e a gente trabalha com isso, então a gente também sempre quer valorizar o nosso trabalho, né? A gente entende que
complementar é algo que parece que pode ser dispensado e você não consegue fazer uma construção sem um projeto sanitário, sem um projeto elétrico, né? Ninguém vive sem água, sem luz. Então, a gente gosta de falar, né, usar o termo projeto de instalações, projeto de engenharia, né? E eles são, de fato, fundamentais e é fundamental que eles sejam pensados de acordo com a arquitetura, né? Acho que o nosso trabalho tem muito um viés da gente conseguir viabilizar o que a arquitetura pensou, né? Legal. E quando isso é feito ou enxergado de uma maneira separada ou de lado, complementar, isso às vezes acaba comprometendo o resultado lá, depois que a consultora vai executar um projeto, aí tem um tubo ali pegando na viga, vai ter que fazer um rebaixo no forro e aquilo começa a lesar um pouco o que foi pensado em termos de produto, em termos de arquitetura, né? Então, no final das contas, acho que todo mundo tem que trabalhar junto para a gente conseguir atingir um objetivo comum. Eu até queria complementar essa questão. Tem mais um ponto, assim, né? Além dessa questão de ser, de fato, um projeto essencial, tem uma questão que o mundo de projetos, ele não é muito valorizado pelo incorporador, né? Se você pega a jornada do incorporador ali, desde a hora que ele tem que achar o terreno, existe todo um passo a passo, né? Ele tem que achar um terreno, ele tem que fechar ali, ou ele vai fazer a compra do terreno, ou ele vai fazer uma proposta de permuta, depois ele parte para a questão do projeto arquitetônico, que daí ele entende como essencial, né? Mas a parte de projetos de instalações, muitos incorporadores, eu percebo que enxergam como algo assim que ele precisa fazer para uma aprovação de um órgão, para alguma questão específica, né? Mas a gente que atua com isso diretamente, e a gente consegue ver e está cada vez mais claro, até pelo quanto que a metodologia BIM está difundida, a importância dos projetos na execução. Mas projeto é planejamento, né? Então, quanto mais você planeja, quanto mais você organiza, melhor vai ser o seu resultado lá no final, na execução, e menor vai ser o custo da sua obra, com certeza, né? Mas até a metodologia estar bem difundida, eu entendi, assim, que isso não estava muito claro para as construtoras, né? Projeto era projeto, cara, preciso fazer, porque é assim que faz, né? Tem que fazer, tem que aprovar para poder pegar meu habits e tudo mais, mas a gente tem até relatos, né, de construtores, assim, mais tradicionais, que hoje trabalham com a gente, que lá atrás falavam, cara, a gente recebia um guia do que fazer na obra, assim. A gente chegava lá, abria aquele negócio, não vamos fazer desse jeito. Mas beleza, é ponto ali, é ponto aqui, né? Aí ele passava do jeito dele, né? Então, hoje, tudo que a gente faz, todo o processo é muito bem pensado e planejado dentro do escritório, né? A gente bate muito na palavra integração dentro da Premier, que é nascer com as engenharias já integradas para isso se conversar lá na frente depois, né? Então, por tudo isso, né? Tudo que permeia essa questão e por esse ponto de o incorporador inicialmente talvez não dá a devida importância aos projetos, até pela forma como chama, né? É o que a gente bate tanto na tecla de mudar essa questão e chamar de fato projetos de instalações, que é o que ele precisa para executar a obra dele. Legal, baita. Como é que é o processo de venda de vocês hoje? Então, por exemplo, quando é que nasce o contato de uma construtora ou de uma pessoa que está querendo executar um projeto até ela chegar na Premier? Vocês têm isso mapeado? Sim, temos. Basicamente, hoje a gente tem 3 fontes de receita quando a gente olha para isso, né? De captação ali de clientes. A gente tem a prospecção ativa, de fato, mas 80% do nosso faturamento hoje, ele vem ou de indicação ou de cliente recorrente. Isso é um indicador que a gente valoriza muito, porque fala muito da qualidade do nosso trabalho, né? A gente fala muito disso internamente na empresa. Então, eu sou diretor comercial, mas eu prospecto muito pouco, assim, de fazer cold call e ir atrás de construtores e tudo mais. Claro que às vezes a gente acha alguém em um evento, né, conversa, vê que é um potencial cliente, aí sim, vou atrás, converso, mas via de regra, o meu ciclo ali de venda, ele já inicia num momento onde eu recebi um contato de um cliente, o pessoal tal te indicou, ou de fazer uma revenda para o cliente, né? Que é o cliente que me aciona, estou com um novo lançamento aqui, queria que você orçasse. Então, isso passa por um processo onde, invariavelmente, a gente vai fazer uma reunião, vai sentar, vai entender os objetivos do cliente, mesmo que seja um segundo empreendimento, a gente entende o que mudou agora, né? A gente até tem um processo interno que a gente chama de repasse, né? Do comercial para o time de liderança, que é o time que é
encabeçado pelo Gui, para eles absorverem tudo que saiu dessa conversa com o cliente, né? Então, sempre que é um segundo empreendimento, a gente valida ali, cara, o padrão da construtora não muda muito ou não. Nesse caso aqui, e muitas vezes acontece, né? A construtora já vai subir um pouco o padrão ou vai baixar por causa da região e tudo mais. Então, em cada ciclo de venda ali, a gente tem esse momento onde a gente senta, conversa com o cliente, alinha os objetivos, né? E aquele processo padrão de venda, né? Onde, de fato, a gente procura entender o que não está funcionando e como que a gente pode agregar nesse sentido dentro das construtoras e assim, sendo bem transparente e sincero, a gente sente que a gente tem muito a agregar mesmo. Se a gente para analisar os processos, até hoje, assim, da construção civil, eles têm muito a melhorar, né? Então, a gente sente que desde a parte de projeto até a parte de execução, ainda tem muitos pontos de melhoria e o projeto é o início disso tudo, eu acho, né? Onde a gente já começa a planejar ali e, então, desde esse momento, a gente já consegue agregar bastante. Olha só, cara, que legal, porque você falar isso, Felipe, eu recebi aqui o pessoal da Premier e também o pessoal da Pronto Engenharia, né? E, obviamente, a gente se conhece, né? Pela região, enfim, pela vida, pela universidade. Mas essas necessidades e esses apontamentos sobre construção civil, cara, tá em todas. Então, tipo assim, cara, Pronto faz reformas em construção, a Premier está executando, sabe, moradias para aluguel em wood frame. Parkside, acho que você quiser. Parkside, desculpa. Cara, tá todo mundo dentro vendo as mesmas necessidades, né, na questão de construção civil. Eu acho isso muito doido, cara, porque é muita gente trabalhando no mesmo setor, vendo a mesma coisa, e há muito tempo. Meu pai é engenheiro civil, ele me falava isso. Então, tipo, cara, né, é uma dor recorrente. Mas, para finalizar essa parte do perfil comercial ali, qual que é o cliente da Premier? Então, são construtoras, são incorporadoras? Como é que vocês têm isso mapeado? Sim, a gente tem 3 perfis de clientes, assim, né? Que são as construtoras pequenas, as construtoras médias e grandes e as administradoras de obra. Então, basicamente, são nessas 3 linhas que a gente trabalha. Hoje, a nossa maior receita vem de administradoras de obra, porque aqui na nossa região, que é onde a gente não atua só na Grande Florianópolis, né? A gente atua em todo o estado, mas muito mais focado aqui, e a gente tem um polo de atuação em Curitiba também. A gente não tem uma filial lá, nada disso, a gente atua diretamente daqui, mas é outro polo que a gente atua. Mas Florianópolis, especificamente, o mercado de administração de obra, né? Aquelas construções que antes chamavam de condomínio, agora mais SPE, né? SPE dá para usar para um monte de coisa, né? Mas usa-se também para obra preço de custo ali, quando você junta os investidores. E a administradora em si é quem fica à frente do empreendimento. Então, esse é um mercado muito difundido aqui na região. Então, a gente atende nessas 3 linhas, assim, mas nos últimos 2 anos, principalmente, a gente está sentindo uma migração muito grande da parte de administração a preço de custo, né, dessa carteira de cliente, para construtoras de médio e grande porte. Que acho que isso vai ao encontro também do nosso momento, né, do crescimento da empresa. A gente está cada vez mais se diferenciando aqui na região e ganhando mais mercado, e aí naturalmente as maiores consultoras também acabaram olhando para a gente, né? Então hoje acho que até vale citar, a gente atende aí as principais construtoras aqui da região, então quando pega Dimas, CFL, Lumes, Rantei, todo esse pessoal é atendido pela gente. Vou acabar esquecendo algumas aqui, a gente tem bastante clientes mesmo aqui na região, mas eu digo assim que as principais inclusive hoje são atendidas pela Premier. Pô, que baita. E aí, fechamos o contrato. Qual que é o processo? Existe uma lógica dentro dessa metodologia de construção ou é projeto a projeto? Então, da necessidade ali. Como é que vocês trabalham até a entrega desses projetos para os clientes? Não, existe um processo, ele é fundamental para o sucesso do projeto. Eu só queria dar um passo para trás e comentar um item que você falou antes, das outras empresas que falavam das dores, assim, né? E a gente entende que a construção civil é uma coisa muito complexa, de fato, assim, né? Tem muita coisa para resolver, assim, para você construir um prédio, basicamente é isso, assim. E acho que muitas dessas dores, elas podem ser resolvidas no projeto. Mas isso depende de muitos fatores. Um deles é quem são os seus projetistas, né? Mas esse não é o único, assim, né? E aí, quando o Felipe fala desse momento comercial, que a gente trabalha muito com
que a gente tem muito resultado de indicação e recorrência, assim. Acho que a gente hoje vive um momento também de entender quem são os clientes que compram essa briga junto com a gente, né? Que estão dispostos a participar desse processo de projeto, porque a gente não projeta sozinho, a gente precisa de validação, a gente precisa de discussão. Tem muita situação que a gente está projetando que não é o que o projetista definir. É o que você quer entregar para o teu cliente em termos de produto, né? Isso está claro, dentro da tua consultora está definido, né? E tem muita decisão que a gente toma que não é isso aqui é melhor, isso aqui é pior. Isso aqui é uma tomada de decisão. Né? O que eu prefiro, o que o meu empreiteiro prefere, qual que é o padrão do meu empreiteiro, como é que ele costuma executar, né? Como é que ele gosta de receber isso lá na obra. Então, acaba que a gente demanda muito dos nossos clientes durante o processo de projeto e tem muitos clientes que não estão preparados para receber essa demanda, né? Então, eu acho que hoje em dia a gente vive um momento mais consolidado assim, de mercado e a gente começou também a identificar quais são os clientes que estão dispostos a fazer parte do projeto junto com a gente. Assim, acho que falando dessa parte comercial era importante citar isso. A galera abraçava a metodologia, mas não se debruçava no processo que demanda a construção daquele projeto de forma correta. Exato. A metodologia é uma metodologia, é um meio, né? O processo é o que garante que você tenha sucesso. Assim, e o processo dá trabalho, né? Não é porque a gente está trabalhando... É isso, assim, você tem que dedicar tempo, tem que fazer reunião, tem que ter ciclo de revisão. É assim que funciona, assim, não tem magia, né? Agora, falando sobre o processo... Depois que o Felipe fecha o contrato, ele basicamente passa a bola para mim, né? Então, ele faz todo esse repasse, né, dos objetivos do cliente com o empreendimento, explica brevemente assim qual que é o conceito. E aí a gente tem um processo separado em algumas etapas. A primeira a gente chama de kick-off, que é onde a gente faz uma primeira reunião, a arquitetura apresenta ali o projeto, né, o que foi pensado inicialmente. Ora, essa arquitetura está aprovada já na prefeitura, o que nos limita com algumas possibilidades do que a gente pode fazer ali dentro do projeto. Às vezes não, e aí isso é positivo, porque a gente consegue ser mais propositivo nesse momento inicial, propor alguns ajustes na arquitetura que vão beneficiar a engenharia como um todo, né, e trazer mais resultado nesse momento inicial. Porque uma vez aprovado, a possibilidade de modificação é muito pequena. Não é que é pequena, você pode reprovar o projeto, né? Mas aí existe uma inércia para você fazer certo tipo de alteração, né? Então, a gente tem esse momento inicial kick-off. Basicamente, a gente alinha premissas para fazer o trabalho integrado, né? Que software que a gente vai trabalhar, qual que vai ser a nossa plataforma de comunicação, como é que a gente vai trocar arquivos, padrões de nomenclatura. Então, uma série de coisas que parecem bem burocráticas, mas também são fundamentais para a gente ter um processo facilitado depois e bem organizado, assim. Depois disso, a gente parte para um estudo preliminar. Aí a gente faz um estudo da arquitetura e avalia todas as áreas técnicas, as questões macro de engenharia, né? Então, onde é que eu vou colocar meus quadros de medição, como é que vão ser meus reservatórios, qual que é o tamanho que eu tenho que ter de reservatório, né? E aí começa uma troca muito intensa, assim, entre as disciplinas, né? Porque, dando um exemplo, né? Quando a gente dimensiona um reservatório, a gente precisa saber, por exemplo, se a construtora quer usar 1 dia ou 2 de reserva. Isso é uma definição de produto, né? Qual que é a segurança ali que eu quero dar para o meu cliente se um dia faltar água na região? Basicamente, naturalmente isso tem... Desculpa, mas naturalmente isso tem implicação de custo no desenvolvimento deles lá, né? Também, exato. E isso vai impactar basicamente no tamanho do reservatório, né? Então, a gente faz um dimensionamento e a gente passa isso para a arquitetura ajustar no projeto, né? Então, o nosso estudo preliminar, na verdade, ele é uma lista de adequações de arquitetura. Então, essa questão da comunicação, da integração, tem que estar muito alinhada, assim, porque o trabalho ele é muito interdependente o tempo todo, assim. Tudo que a gente define da engenharia tem um impacto na arquitetura, tudo que a arquitetura propõe tem um impacto na engenharia, né? Então, essa comunicação é a chave, assim, do projeto. Então, nesse estudo preliminar, a gente lista uma série de itens macro, assim, de engenharia. A gente libera isso em forma de relatório para arquitetura, para a construtora também, para validação, né? E a gente usa algumas plataformas de comunicação que são web, são interativas, né? Então, é uma forma da gente começar a organizar essa informação. Então, quando eu falava antes de diferenciais da empresa, eu falei da questão da integração entre as disciplinas, né? Mas acho que outro que a gente pode citar é essa questão da comunicação, assim. A gente preza muito por ter uma comunicação muito organizada, muito respeito ao processo, às etapas, né? Então, a gente usa essas plataformas. Tudo que a gente define está registrado, então a gente consegue rastrear de onde que veio a informação, né? Quando a gente vai começar, a construtora preenche um documento, aquele documento está lá, ele está registrado para a gente saber, a gente está se pautando nisso daqui. Mudou alguma coisa? Beleza, então vamos registrar lá, tal dia teve essa alteração, agora a gente está seguindo essa premissa, né? E todo o processo, ele é mapeado, porque... Dando um exemplo, assim, essas plataformas que a gente usa de comunicação, tem projetos que a gente chega no final, a gente tem mais de 1000 itens que a gente discutiu, né? Então, não tem como você lembrar disso. De tudo, né? Então, basicamente, isso se resolve com organização e registro. Uau.
Bom, Não, só complementando do processo, eu vou ser sucinto porque eu posso ficar até amanhã aqui falando sobre ele. Inclusive, essa é uma parte que eu foco bastante na empresa, então se deixar eu vou longe. Depois do estudo preliminar, a gente libera então para a arquitetura fazer essas adequações, né? E normalmente é aí que também entra o estrutural, né? Então a gente não desenvolve a estrutura, normalmente ele entra aí. E a partir do estrutural, a gente vai seguindo uma lógica de anteprojeto, que é onde a gente lança daí modelando já, criando os modelos virtuais ali, o macro da engenharia. Então, antes a gente só analisou o macro, agora a gente está modelando, a gente está consolidando tudo que a gente visualizou naquele primeiro momento, né? E aí a gente começa a entrar numa seara de compatibilização que ela é muito complexa, né? Da gente entender se as minhas prumadas têm algum tipo de conflito com uma viga da estrutura, se eu estou conseguindo fazer desvios na garagem, respeitando o pé direito mínimo, se eu estou tendo furando alguma transição, que é algo crítico para a estrutura, então eu preciso fazer uma validação. Então, no anteprojeto, a gente resolve assim, 80% do que é crítico para o produto, basicamente. Ali. Essa é a etapa mais densa. Assim. Depois a gente tem uma etapa de pré-executivo, que é onde a gente vai para o micro, então a gente vai modelando lá, sai das prumadas, dos equipamentos, e a gente vai modelando cada pontinho lá do filtro, o ponto da pia, o ponto do lavatório, do banheiro, né? E vai analisando, vai modelando isso nas paredes, vai analisando se eu consigo, de fato, executar isso. E aí é bem esse processo de simulação da construção que eu falava, né? A gente vai vivendo no computador o que a execução vai vivenciar no canteiro, né? Então, a gente consegue antecipar esses problemas e resolvê-los antes, assim. Claro que não 100%, né? Mas a gente tenta mitigar a maior parte desses problemas que a gente encontra antes. No final do pré-executivo, nosso objetivo é ter o modelo pronto. Então, eu tenho minha obra está pronta, só que está no computador, né? Depois eu tenho que executar ela lá no canteiro. Então, a gente tira desse modelo uma documentação, que a gente chama de documentação executiva, que então a gente gera pranchas, né? Isso até é um desafio do trabalho, assim, porque a gente tem todo um material digital, computador, a gente pode acessar esse modelo no celular, no tablet, mas como é que a gente leva isso para a obra, né? Porque a gente tem construtoras que já têm um pouco esse contato do encanador, tá lá com o celular, olhando o modelo, isso é uma realidade já, assim, mas não são todos os casos. Assim. Não dá para garantir que todo mundo vai ter isso em todas as obras. Perfeito. E também existe uma questão de uma linguagem técnica que é padronizada, assim, que é o que o pessoal está acostumado a ver e é o que a gente respeita. Então, a gente cria toda essa documentação, a gente gera uma série de pranchas a partir desses modelos, né? São basicamente câmeras que eu tenho do meu modelo e eu vou inserindo informação ali para daí eu tornar tudo aquilo que a gente desenvolveu algo exequível, né? Para o pessoal conseguir ler ali e conseguir executar de acordo. Quanto tempo demora? Eu imagino que deva mudar de projeto a projeto, dependendo da complexidade, mas peguem um exemplo de um modelo médio que vocês tenham feito. Quanto tempo demora todo este ciclo? Varia bastante, na verdade. Até porque vai depender do porte do empreendimento. Eu tirei do processo aqui uma etapa que ela... É porque ela varia, o timing dela varia e são os projetos legais, né? Então, tem toda essa parte da aprovação que a gente conduz, às vezes em paralelo com outras etapas, então eu prefiro não pincelar isso agora nesse momento. Mas acho que o ciclo de projeto, em média, tem durado em torno de 1 ano, assim. Agora a gente tem trabalhado com empreendimentos bem maiores, assim. Então, eles, de fato, são mais complexos. A gente tem mais ciclos, né? mais iterações, digamos assim. Então, acho que podemos citar 1 ano em média, assim. Eu queria complementar esse ponto. Acho que sim, tem muitas variáveis aí, né? A primeira delas e a mais visual, assim, é o porte do empreendimento. Foi algo que a gente não comentou, né? Mas hoje a gente trabalha com empreendimentos a partir de 3 mil metros quadrados, né? Então, a gente pega empreendimentos bem pequenos, que aí vão estar muito mais vinculados a esse perfil de cliente de administração de obra e tudo mais. Até hoje, o nosso maior empreendimento, que inclusive está em desenvolvimento, ele passa de 60 mil metros quadrados. Acho que é isso, né? Então, aí já vê que tem um range bem grande, né? E eu fiz um estudo recente disso, mas é difícil, assim, a gente chegar numa conclusão, é mais estimado mesmo, porque isso vai depender também da velocidade que a construtora quer tocar aquilo. Vai depender de, eventualmente, ter uma questão ambiental envolvida que trava o projeto e tudo mais, né? Mas eu diria que empreendimentos pequenos, eles vão variar nesse ciclo aí de 8 meses a 1 ano. Acho que em menos de 8 meses a gente não faz nada, né? Assim, bem feito. A gente já entregou, né? Em menos tempo, mas porque existe, às vezes, uma pressão muito grande de cliente, a gente tenta adaptar o processo e tudo mais, mas para a gente seguir um rito legal ali, bem organizado, acho que vai pelo menos 8 meses. Empreendimentos de médio porte, vamos trabalhar aí na casa de 10 mil a 15, 18 mil metros quadrados, mais ou menos. Esses
aí a gente já pode ir para casa de 1 ano e meio, mais ou menos. E esses grandes empreendimentos, assim, eles tendem a passar de 2 anos, inclusive, tá? Nessa questão de empreendimentos que a gente tem os maiores ali, partindo de 40 mil metros quadrados, por exemplo. Só complementando, né? Que a gente, não é que a gente fica trabalhando tem uma equipe lá trabalhando por 2 anos no projeto, né? É que tem essas trocas, né? Sim. Então, a gente desenvolve uma etapa, daí a gente gera uma série de demandas para a consultora validar, para a arquitetura ajustar, para a estrutura estudar. Então, nessas alternâncias, assim, o tempo total dá mais ou menos isso, né? Claro que a gente não está trabalhando esse tempo todo. E agora, vieram 2 dúvidas. A primeira é em relação a este ciclo. Como é que vocês fazem para fazer a conciliação do caixa de vocês durante todo esse período? Aí já estou encaminhando, inclusive, as minhas perguntas mais para a estratégia da Premier, porque é um contrato que vai depender muito da participação do cliente para o desenvolvimento, mas o caixa de vocês não pode ficar, eu imagino, exposto a essa necessidade da participação do cliente. Como é que vocês se blindam disso? Legal. A pergunta é bem pertinente porque é um grande desafio para a gente, de fato, dentro do escritório, né? Então, a gente tem um time de coordenação, especificamente, que é voltado para alocar os profissionais do escritório, né? Os engenheiros, assim, em qual etapa de qual projeto vai trabalhar. E a gente tem em paralelo um indicador, né, de quanto que a gente tem de contratos fechados na mesa para os próximos 12 meses, tá? Então, isso vai se estender, né? Como a gente falou aqui, tem contratos que passam de 24, mas a gente olha hoje para um horizonte de 12 meses pensando no caixa, né? E aí, todos os nossos contratos, eles têm as etapas, os faturamentos vinculados a etapas. Então, basicamente, a gente precifica pela etapa, né? Entendi. E aí, com base nas nossas metas, existem reuniões entre financeiro, no caso eu e diretor financeiro e a coordenadora, né, que é quem vai alocar a equipe, para a gente fazer isso conversar num planejamento de 60 dias. Então, a gente está sempre olhando para 60 dias e aí a gente vai dialogando, né, através do time do Guilherme, que é o time de liderança, com os líderes, que é quem estão à frente dos empreendimentos, vai dialogando com as construtoras ou gerenciadoras, que é quem é um intermediário ali entre nós e a construtora, né, para gerenciar justamente cronograma, etapas e tudo mais, para fazer esse alinhamento e fazer no final do dia a conta fechar. Então, basicamente, assim, existe uma estrutura pensada para isso, mas é muito malabarismo, né? Tira etapa, bota etapa, conversa com o cliente, de puxar uma etapa para, às vezes, fechar um número que a gente precisa e vai ajudar ele, né? Ou, eventualmente, às vezes, até alongar uma etapa, porque naquele mês ali já não está mais cabendo, porque, de fato, a gente não tem como ter uma previsibilidade muito alta, né? Do que vai ter em cada mês, assim. A gente tem uma ideia, né? E aí, com base naquela ideia, a gente vai moldando isso para fechar os meses. E casando isso com o nosso caixa. Legal e baita desafio. Baita. Nossa, sim. Mas tem funcionado até então. Eu acho que a gente evoluiu um pouco nesse sentido também de entender isso, né? E também associar o contrato e os pagamentos às entregas, né? Então, hoje em dia, as etapas que a gente trabalha é algo já mais consolidado no mercado. Acho que é algo que se consolidou não só conosco, assim, mas com todo o mercado nos últimos anos, assim, essa metodologia de projeto, né? Trabalhando com BIM e nessas etapas que são normalmente mais ou menos as mesmas, assim, né? E a gente entendeu que a gente precisava amarrar isso. Às vezes tem etapa e depois tem um ajuste. Daí a gente quebrou esse em contrato. Não, vamos quebrar, porque a gente tem duas frentes de trabalho, vamos separar, porque daí o fluxo de caixa fica mais contínuo, né? Então, a gente entendeu isso também. Hoje em dia, consegue ter uma coisa um pouco mais equilibrada. Eu acho isso muito legal, cara. E assim, eu tenho conversado com o pessoal e essa é uma dúvida muito presente para mim. Assim, eu vejo as empresas que eu converso, enfim, ou que eu apresento a possibilidade da consultoria, e a gente está migrando daquele modelo tradicional básico, né, de venda de produto. Então, custo de estoque, custo de venda, tempo de recebimento. Dificilmente você encontra uma empresa hoje em dia, principalmente baseada em serviço, quase não tem mais, que siga esse fluxo normal. Então, a habilidade que as empresas estão tendo em gerir os seus próprios caixas é algo muito legal. Na Parkside, eles têm um braço que é para alocação e outro braço que é de investimentos, né? Então, e assim, são contratos de muito tempo, né? Então, assim, não são linhas coerentes e exige bastante, né, da nossa
habilidade intelectual ali no desafio. Legal você falar isso, porque a gente lá no escritório, a gente se coloca como muito organizados, né? E se tu para analisar, assim, todo o processo de projeto, toda a organização financeira, comercial, de tudo, é tudo muito bem encaixado. Mas a gente não segue nenhuma metodologia ortodoxa, assim. A gente tem as nossas metodologias, de fato, de controlar, de medir, tem indicadores para tudo, né? Mas a gente faz do nosso jeito e dentro da nossa organização, assim. Então, tem lá, né? A contabilidade faz DRE, faz tudo que tem que ser feito, mas em paralelo a gente tem todos os nossos controles financeiros ali, onde a gente segue o que a gente acredita que funciona para justamente fazer tudo se conversar. Mas, bicho, esse é o segredo, cara. Vou te falar que, assim, eu não acredito em bala de prata, em Messias ou a metodologia. Cara, inclusive eu defendo essa teoria. Se alguém chegar para ti falando que tem uma solução para todos os teus problemas, a primeira coisa que tu vai fazer é questionar, né? Então, não é assim que funciona. Mas o básico da administração, o beabá, ele funciona para todo mundo. E aí, a empresa ela tem que ter a maturidade na condução do próprio negócio de se adaptar, né, e se adequar à realidade do mercado que ela está. Então, cara, se você tem um serviço que é complexo na entrega, a sua receita vai ser complexa. Não adianta você achar que vai ser... ninguém vai pagar 100% do projeto no momento da contratação, sendo que você vai trabalhar um ano e meio naquilo. Então, você vai ter que se desenvolver para o seu caixa acompanhar aquilo. Isso é natural. Se você fizer um produto de venda fácil, não espere quantidades absurdas, você vai ganhar no volume. Porque se a venda é fácil, é porque a pessoa não precisa pensar muito para decidir aquela compra e isso funciona para todo mundo. Então, sim, cara, baita que vocês têm isso. Como é que foi a montagem da equipe? Porque, assim, a complexidade do negócio, ela é de médio para grande e vocês precisam de pessoas capazes em diversas disciplinas. Como é que foi essa trajetória da montagem da equipe na Premier? Legal. Acho que agora a gente pode voltar para aquela pergunta do começo, como é que era a Premier antes? Boa. Justo contar um pouquinho. Vai conversar bastante com a resposta. Então, a Premier, como a gente tinha comentado ali no início, né, ela não saiu dessa ideia de chegar onde a gente está hoje, né? Ela veio de uma oportunidade que apareceu em um momento de um serviço muito específico, né? Que apareceu para mim e eu não sabia fazer. Eu liguei pro nosso outro sócio, o Edgar. Edgar, tu sabe fazer isso? Sei. Então tá, então vamos começar um negócio aqui. E aí na verdade, foi a venda de um serviço específico, que a gente entendeu ele como rentável e a gente começou a oferecer aquilo ali mais e isso foi abrindo algumas portas, né? Até que a gente chegou numa construtora. E eu acho bem legal essa análise, assim, né? Eu já fiz ela algumas vezes, né? De como que a gente chegou até aqui. Porque a jornada do empreendedor, ela pode ser a partir de... Vamos lá, né? O conceito principal é aquele, né? De você achar a solução para um problema, né? Que existe e tudo mais. Mas eu acho que existe um outro caminho que ele precisa ser falado também, que é meter a cara, fazer e depois você vai ajustando os ponteiros ali no meio do caminho e moldando um negócio, né? Que foi o que a gente fez aqui. Então, eu sou dessa escola aí, tá? Então, e assim, e funciona, né? Então, a gente está aqui para comprovar isso. A gente, no início, a gente oferecia de tudo, assim, essa é a verdade, né? Era aquela questão de, tu faz, aí esperava um dia para responder. Se a gente achasse um jeito de fazer, a gente falava que sim, era basicamente isso. Mas não especificamente projetos de instalações, né? Alguns serviços complementares, de fato. E aí, a partir dali, a gente foi se especializando, de fato, em projetos de instalações. Só que a gente oferecia isso para uma casa, a gente oferecia isso para uma loja comercial, a gente oferecia para basicamente tudo, assim, né? O que aparecia, a gente fazia. Se fosse para fazer só um projeto hidrossanitário para uma sala comercial, a gente faria, né? Diferente de hoje, que a gente, por exemplo, só vai aceitar se for acima de 3 mil metros quadrados, pelo menos 3 das 4 disciplinas que a gente oferece. E então é isso, né? No meio do caminho a gente foi ajustando algumas coisas ali e uma delas foi a equipe, né? Porque à medida que a empresa vai crescendo, você vai ajustando a equipe e também foi experimental o negócio, assim, essa é a verdade. A gente foi testando diferentes modelos de áreas, estruturas e a realidade é que a gente testa até hoje, assim. Até hoje a gente questiona algumas áreas da empresa, se a gente não pode fazer diferente, se a gente, nesse caso aqui, que a gente tem um líder tal, será que não vale a pena dividir um líder técnico e um líder...
gerencial. Então, várias questões a gente se pergunta no dia a dia. Acho que isso é uma característica bem forte da Premier. A gente conversa muito, né? Os 3 sócios. A gente tem reuniões aí semanais para discutir estratégia e a gente sempre passa por esse assunto que é a equipe, né? Então, hoje a gente tem as áreas bem definidas, né? Mas nem sempre foi assim. Então, em algum momento a gente tinha ali por exemplo, projeto hidrossanitário e preventivo contra incêndio, os dois são da parte civil, né? Então, a gente já teve engenheiros civis fazendo os dois, né? Hoje isso é bem segmentado, né? Então, a gente tem a equipe específica de hidrossanitário, a gente tem a equipe específica de preventivo contra incêndio. Na nossa visão, é o que funciona melhor. Mas se em algum momento a gente entender que já não está fazendo mais sentido, a gente vai mudar isso também. Então, a equipe que funciona hoje é isso. A gente foi moldando ela conforme a necessidade do negócio e conforme a gente entendeu que funcionaria. Mas a estrutura é basicamente essa. Para cada uma dessas áreas, a gente tem um time. E, além disso, em algum momento, a gente entendeu que a gente precisava de um 5º time, que é o time do Gui, né? Que é um time de liderança, né? Que é quem fica à frente da comunicação com o cliente e de fazer esses 4 times se conversarem entre eles também. Porque a gente não pode ter 4 empresas dentro de uma empresa, né? Por mais que sejam projetos isolados, eles precisam se conversarem. E como é que foi para vocês a mudança de executores para líderes? Como é que foi a parte de você delegar e ter uma equipe, fazer o negócio acontecer durante esse aprendizado? Isso é interessante, assim, eu nunca me vi muito assim com esse lado empreendedor. Isso foi algo que eu desenvolvi dentro da empresa, assim. Embora tenha tido outras iniciativas e oportunidades assim no passado, né? Eu sempre fui o cara de fazer o negócio acontecer ali dentro do software, mais técnico mesmo, e sempre foi isso que me brilhou, assim. Então, na verdade, quando eu comecei a minha relação com a Premier, veio o primeiro desafio, assim, porque eu precisava implementar uma metodologia, né? Naquela época, a empresa trabalhava com as metodologias tradicionais, 2D, né? E a gente tinha que entender como que a gente fazia isso funcionar, e não existia um exemplo, assim, um outro escritório que fazia o que a gente estava se propondo a fazer para a gente tomar como base. Existiam algumas iniciativas no Brasil, assim, talvez, para a gente se espelhar, assim. Então, desde ali, eu precisei desenvolver um pouco essa coisa mais estratégica de pensar como negócio, assim. Isso é muito desafiador, assim, porque você deixa de ser o engenheiro e você começa a ser o empresário, né? Então, tem que pensar sempre com essa cabeça, assim. Mas acho que nesse sentido, assim, a gente se complementa bastante também, os 3 sócios. Acho que a gente tem atributos bem complementares, assim, né? Acho que o Felipe, ele é um cara mais do business, assim, da visão, sempre puxou um pouco mais isso. O Edgar é um cara muito da organização, do pé no chão, assim. E eu sou um cara que entende um pouco mais do que a gente faz como produto, como engenharia, como diferencial, assim, né? Então, acho que a gente foi se equilibrando, aprendendo juntos, assim, e desenvolvendo essa visão do que é o nosso negócio hoje. Isso é muito importante, cara. Isso é muito importante mesmo. Cara, a gente está se aproximando do final. Eu ficaria horas aqui. Eu tenho uma lista de perguntas para fazer ainda, então eu já faço o convite, inclusive, para vocês voltarem aqui. O produto de vocês é essencial, né, cara? Porque é um produto que trata de planejamento. E planejamento é que nem viajar. Quanto mais você gasta, melhor fica. Se for gastar com alguma coisa, gasta com viagem e planejamento, cara. Porque ele te poupa uma série de problemas, né? Ou te prepara para aqueles problemas que, porventura, podem nem ocorrer, se você tiver um planejamento bem feito. Então, cara, né? Eu vendo demais planejamento, né? Então, sou um defensor. Mas eu quero conhecer um pouco mais de vocês, meus caros empresários. Eu sempre termino as minhas conversas falando não só sobre a empresa, que é onde a gente passa a grande parte do nosso papo aqui, mas falando sobre o Gui, sobre o Felipe, e eu vou falar um pouco sobre o Diogo. Eu acabei de voltar de São Paulo, estive lá 5 dias. Eu sou de lá, né? Visitar minha família, enfim. Como eu descobri que é uma garota, terça-feira, né? Então, estou grávida de uma garota. Legal. E beijo, querido, papai te ama. E aí, pô, eu fui visitar minhas tias, aquela coisa... Só que, cara... São Paulo, e aí amigos da faculdade, amigos do colégio. Pô, eu avisei pra galera que ia ficar 5 dias lá, e se eles descobrem que eu fiquei 5 dias em São Paulo, a gente não fez nem rolê, né? Sim. A casa cai. Meu amigo, eu andei muito de trem, metrô, ônibus, assim, Uber, um horror, assim. E eu tava fora do ritmo de São Paulo, cara. Eu tô há 9 anos aqui em Floripa, né? Então eu já vim pensando, cara,
eu não quero estar sendo alarmista, mas o filme... Eu vou perguntar pra vocês um filme, uma música e um livro. Já aproveitando, filme pode ser série, música pode ser artista, música ou disco, não necessariamente, e livro tem que ser livro, né? Mas, cara, o filme do Coringa, velho. Cara, aquela cidade, ela é... São Paulo diferente, cara. É impressionante. Eu vou pra lá e eu fico com a sensação assim de... Cara, eu vivi 25 anos da minha vida lá, praticamente, né? E é diferente. Então, eu não estou falando que justifica. Não quero dar margem pra doidão, né? Mas, cara, o filme do Coringa, pra uma pessoa que é desequilibrada e vive em São Paulo... Pelo menos tem um caminho ali, né? Então, essa é a minha recomendação. Fora o fato da gente estar falando de um psicopata, um sociopata no filme, né? Mas o filme é uma obra-prima, então quem ainda não assistiu, por favor, assista. É muito bom. Eu voltei a ouvir um álbum que também estava meio esquecido e que, tipo, me acompanhou demais na minha adolescência, que é o New Ballroom, do Silverchair. E tem uma música que é a primeira, é a que abre o álbum, que se chama Emotion Sickness. E é muito bom, cara. Tem um arranjo grande de cordas no começo, assim. Então ele já começa meio caótico, assim, né? E, pô, eu tava no metrô, lotadaço, São Paulo, sexta-feira, horário de pico, assim. Aí eu coloquei essa música e parecia a trilha sonora do que eu tava vivendo ali. Como se alguém fosse falar, corta, mas não, era real. Então fica aí a sugestão, Emotion Sickness, Silverchair. E um livro, cara, é um livro que pra mim foi bom. Eu já li ele algumas vezes. Talvez agora seja a terceira vez, na verdade, que eu vou ler. Que eu vi uma pessoa falando que é O Pequeno Príncipe. A primeira vez que eu li de uma provocação que um amigo fez. Porque eu sempre fiz piada, assim. Falei, cara, para, puta besteira. E a gente tava sentado num boteco, assim. Acho que eu li na faculdade a primeira vez. E aí ele falou, cara, tu já leu? Eu falei, não, pra que eu vou ler isso? Livro de criança, não sei o que. Então, daí tu já tá errado, né? Sim. E aí ele foi me provocando e no outro dia ele apareceu com o livro lá e falou, tá, então você lê aí, se você gostar... Né? Se você não gostar, pelo menos agora você leu pra falar que não gostou. E eu li da primeira vez, mas eu acho que eu não tava pronto, cara. Minha cabeça tava meio fechada, não sei o que. Eu não entendi patalhufas. Eu passei por isso recentemente. O Pedro ganhou de uma psicóloga para ler mais para frente. Eu comecei a ler ali, eu pensei, cara, acho que eu não tô pronto, né, para mim. Larguei. E eu li, não entendi nada. Li novamente depois de um tempo já, tipo uns 4 anos de diferença. Já gostei mais. E vendo a entrevista da pessoa, que era... Eu nem sei quem é a pessoa, na verdade, daqueles vídeos que aparecem no Instagram. Eu achei assim... Falei, cara, eu acho que tá na hora de eu ler de novo. Porque isso aqui que ela tá falando eu não tinha notado. Então, essa é a minha sugestão. O Coringa, Emotion Sickness, Silverchair e Pequeno Príncipe. Então, por favor, vocês. Beleza. Começa aí, por favor. Tá bom. Vamos lá. Acho que uma música... Eu vou citar uma que tá na minha cabeça desde o final de semana. Fez um final de semana frio e chuvoso aqui. Fui ter uma ótima experiência no restaurante Beira Mar aqui, que recomendo a todo mundo que vem para Floripa apreciar um pouco da vista, mesmo num dia chuvoso, é gostoso. E eu tô com essa música na minha cabeça, depois até fui pesquisar, não lembrava de quem era, confundi o artista. Ela se chama Açúcar ou Adoçante, é do Cícero, um artista brasileiro. Ela é uma música um pouco melancólica, assim, mas combinou com o clima e ficou bem na minha cabeça. Um livro... eu gosto de ler romance, assim. Eu já li bastante desses livros sobre empreendedorismo e tal, mas eu confesso que quando eu... não tenho tanto, assim, o hábito da leitura, para ser sincero, mas quando eu leio eu gosto de desligar um pouco, assim. Então eu gosto de ler romance, uma história. E li, no ano passado, um que me chamou bastante atenção, que se chama O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Acho que até que ele ganhou um prêmio nos últimos anos. É um romance, ele fala muito da questão racial, assim, acho que é bem, bem importante. A gente está em 2024, né? Era para ter carro voando e a gente está discutindo o racismo ainda, né? Então, acho que é sempre importante retomar esses temas. E um filme, acho que o último que eu assisti que me marcou muito foi um desses indicados ao Oscar, que é o da Queda, Anatomia de uma Queda. Eu vi esse. Esse eu achei ótimo. Também tem toda uma discussão sobre o relacionamento, sobre a queda, o que foi a queda. É muito bom. E me chamou bastante atenção. Saí do cinema com vontade de conversar por horas, assim, sobre as possíveis interpretações do filme. Assim. Então, acho que A minha mulher não gosta de conversar depois de filme. É horrível isso. E eu sou um tagarela, cara. Ela fala, cara, eu não quero ficar debatendo. Eu gostei do filme. A gente não vai ficar horas aqui falando sobre isso. Ela fica assim, cara, não, só me deixa quieta aqui. Nossa, eu saio com a cabeça fritando. Quero discutir todas as possibilidades. O que tu entendeu disso? Eu gosto bastante de ver filme. Mas...
Beleza. Não sei se tem uma ordem específica. Não, a ordem que tu desejar, cara. Beleza. Vou começar por filme, então, que eu acho que é o mais fácil. Para mim, o filme que eu mais gosto e me marca é A Origem. É um filme comercial, assim, mas eu acho ele muito bom. É o Leonardo DiCaprio, né? Isso, Leonardo DiCaprio. Acho que A Origem é o que mais me vem à cabeça, assim, mas eu não sou muito apegado a um específico, assim, né? Eu tenho, sei lá, gosto muito de ver filme francês, assim, um filme mais alternativo, é o que me pega mais, assim, mas acho que daí eu não tenho nenhum em mente para citar nesse momento. E aí, de livro, eu tenho uma meta de ler 2 livros por ano, né? E sempre mesclar, assim, entre um livro mais business, né? Focado em business, e um livro mais para espairecer a cabeça e tudo mais. E esse ano eu tô furando a meta aí, porque já estamos rompendo o primeiro semestre, mas tá sendo mais um ano desafiador, que vai se entender um pouco mais para frente, né? Os desafios da paternidade, assim. Mas eu vou aproveitar que hoje a gente está num momento, assim, discutindo mais sobre questões empresariais e citar um desses que eu li no ano passado, da parte de business, que é Dobre Seus Lucros. Eu acho que é um livro bem bom, assim, para qualquer empreendedor, porque ele se divide em 2 partes, em uma onde ele foca na parte comercial e outra na financeira. Então, na ordem contrária, né? Primeiro na financeira, muito focado em reduzir custo, e depois, na segunda parte, comercial, assim, mais em aumentar a receita. Então, eu acho que todo empreendedor, por mais que não atue diretamente nessa área, eu acho que ele precisa entender sobre essas questões, né? É um livro bem antigo já, tá? Que foi editado algumas vezes já, assim, e fica a indicação também já, porque foi um que me marcou bastante, assim, bastante conteúdo bom. E música... música vai ser difícil, assim, eu falar, porque eu não tenho uma música específica que me vem à cabeça, assim, eu sou mais de estilos, né? Eu sou aquele cara que eu ligo em rádio ali, né? Estação. Então, eu sou muito apegado a blues, então eu vou deixar um artista, que é John Lee Hooker, que é o principal para mim de blues, assim, quando eu quero focar, quando eu quero ouvir uma música boa, eu vou lá e boto John Lee Hooker, por exemplo, Sensacional. pra tocar. Sensacional. Rapazes, a gente tem alguns minutinhos ainda. Foi muito massa. Obrigado mesmo por vocês terem vindo aqui. Acho um privilégio eu poder conversar com vocês assim e ouvir essas histórias. É impressionante o quanto vocês, obviamente, sabem sobre o negócio, mas ouvir vocês, e aí eu uso vocês como exemplo, mas transfiro para todos os outros empresários que eu já recebi aqui. É muito legal vendo as pessoas falando sobre o que elas fazem e a força que tem você falar sobre o seu negócio. Tipo assim, uma outra pessoa explicando o que você faz não sairia da mesma forma, né? A cabeça funcionando a mil. Eu tenho que falar sobre isso, porque vocês conhecem, de fato, o negócio que vocês tocam. Então, parabéns por isso, parabéns pela trajetória, pela empresa, pela equipe, né? E obrigado. É isso aí. Obrigado também, foi um prazer bater esse papo aí, acho que é sempre legal a gente dividir essas experiências, né, até para quem está acompanhando, acho que a gente tem uma trajetória de muitos desafios aí e, de novo, né, a história poderia ser bem alongada e acho que dava para ter bastante mais conteúdo aí, mas acho que a gente conseguiu atingir o objetivo, né, e dividir um pouco da nossa experiência. Boa. Obrigado pelo convite. É muito bom falar sobre o que a gente faz, assim, eu acho que talvez um dos segredos assim da gente alcançar o que a gente alcançou com a empresa é que a gente acredita muito no que a gente faz, na verdade, né? Quando a gente fala totalmente de um lugar de sinceridade, assim. Eu trabalho com projetos há muitos anos, assim, e eu sempre quis desenvolver o que a gente tem hoje, assim. Eu acho que dentro do que a gente tem de possibilidades no mercado, assim, é o que há de melhor para se oferecer de fato para os nossos clientes, assim. Então, é fácil falar do nosso trabalho. Que baita, cara. Que baita mesmo. Isso aí. Valeu. Valeu. Obrigado.